Que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Amós 3:7, onde está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? Então Deus, em todas as eras, tem enviado o seu mensageiro para revelar a sua palavra. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos o assunto desta noite? Vamos orar então. Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos nesta noite, Deus. Venha abrir os lábios, ó Pai, ungir os lábios de quem vai pregar a tua palavra, e também os ouvidos do que ouvirão, Senhor, a tua mensagem, Deus. Não deixa falar nada que não for da tua vontade, Senhor. Ó Pai, rogamos as tuas bênçãos nesta noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode sentar. Vamos continuar falando um pouco mais sobre casamento e divórcio. É um assunto que tem muitas coisas na mensagem, muitas perguntas. Né? Vamos ver o irmão Brana nos ensinando então sobre isto. Né? Sobre isto. Vamos ler agora em 1 Coríntios 7, onde Paulo trata também desse assunto de casamento. 1 Coríntios 7. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Né? Então aqui está falando do quê? Da vida de marido e mulher, a vida sexual. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então vemos aqui o dever de um homem e de uma mulher quando se casam. Né? Existe esse dever sexual de um ajudar o outro nessa parte. Né? Como está aqui mais para baixo, né? Ele falando mais sobre isso. Mas aqui então está isso. Né? Não separei, a não ser para oração, para orar ao Senhor. Mas hoje, né, os homens, às vezes os homens saem para trabalhar em outra cidade, ficam lá. Eu tenho visto já algum caso, né, que homens viajaram para os Estados Unidos e aí houve o adultério. Então o homem mesmo, né, comete adultério também. Por causa do quê? Por causa dessa incontinência. Então isso não deve ser né? Um casal jamais deve deixar isso acontecer, em hipótese alguma. No versículo 7 está escrito: por que quereria que todos os homens fossem como eu? Mas no versículo 6 ele nos diz, né? Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque ele quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Né? Então é melhor casar
do que ficar abrasado. Então nós vemos que uma das razões do casamento é isso, né? É a vida sexual da pessoa. Né? Está aqui bem claro essa parte aqui, né? Da vida sexual. E tem pessoa que casa, mas continua abrasado, porque um não ajuda o outro, né? A esposa não ajuda o marido, por sua vez, também não faz a sua parte. Então, pessoas casadas vivendo como solteiros, abrasados. Isso deve ser muito bem vigiado pelo casal. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, né? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Você vê a necessidade da mulher estar ali, do homem estar ali, ainda que um dos dois não sejam crentes, né? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? E assim cada um ande como Deus lhes repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas, né? Então aqui você viu essa parte que muitos incrédulos tomam para dizer que a palavra de Paulo não era do Senhor. Porque ele falou que uma vez, você percebeu a expressão de Paulo, aqui do apóstolo São Paulo, ele falando isso não é o Senhor, né? Isso umas duas vezes ele falou isso. Mas Paulo tinha a unção de Deus, a vindicação de Deus. Então para o cristão, tudo que Paulo falou, né, são mandamentos do Senhor. Porque ele teve aquela permissão de falar isso. E um homem com o chamado dele. Isso está em Coríntios também. Em Coríntios 14, no versículo 36. Ele finaliza o capítulo falando: porventura. Vamos voltar no 34 aqui. 34. Versículo 34 do capítulo 14. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que sejam sujeitas, como também ordena a lei. Né? Que as mulheres estejam caladas, estejam em obediência, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam caladas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então muitas pessoas acham que Paulo era muito rude, muito duro, muito machista, como também acho que o Irmão Branco também é machista. Mas não é, né? É Deus pondo as pessoas no seu lugar, né? Pondo o casal no seu lugar. E no versículo 36 ele nos fala: porventura, o 35, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. 36, porventura saiu diante de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos tenho, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos não é Paulo, não é a visão de Paulo, não é isso. O que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Então tudo que Paulo escreveu foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que foi aquele que falou pela boca dele, né? Ensinou a igreja através de Paulo.
Mas se alguém ignora isso, que ignore. Mas se alguém não quiser crer nisso, problema de cada um. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Então nós vemos aqui Paulo ensinando isto, que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Agora, isso não quer dizer que o homem possa pegar a esposa e fazer dela um tapete, usar ela como ele quer, né? Fazer com ela, abusar da esposa, como está aqui também em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, né? Aqui nos fala algo muito tremendo nessa era que estamos vivendo, nessa era tão sodomita, né? Onde o sexo tem caído tanto, tem se degradado de tal maneira, que as pessoas fazem coisas que realmente, né, são coisas completamente contrárias à natureza, contrárias a Deus. Versículo 10. 1 Coríntios 6, versículo 10, aonde está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você viu aqui a separação dos efeminados e sodomitas, né? Então aqui está bem clara essa vida imoral, essa vida sexual de Sodoma, né? Essa coisa que os casais hoje estão fazendo com suas esposas, né? Uma coisa completamente antibíblica, porque aqui você viu falar aqui, efeminados, né? Efeminados. Né? Os efeminados não herdarão o reino de Deus, e nem os sodomitas, né? Então esses sodomitas seria o que? Seria esposa com esposo, né? Fazendo sexo anal, essa coisa mundana que é contrária à palavra de Deus. Então a mulher não é obrigada a se submeter ao marido, né? nessa vida sexual humilhante, né? Humilhando a pessoa ali. Então ela não é obrigada nessa parte. Porque a Bíblia condena esse tipo de sexo. E um cristão jamais vai fazer, jamais vai obrigar a sua companheira a tais coisas dessa forma. Um cristão não vai fazer isso, né? Jamais. Né? Essa coisa tão imunda hoje, que as pessoas ficam vendo aí em revista, em site, essas coisas tão sujas, esse sexo tão sodomita, né? E as pessoas comprando essas roupas imorais. Uma mulher chega a falar, tem roupa que a mulher usa no quarto dela, né? Usa essa roupa íntima que ela usa lá tem roupa íntima que ela usa que não é decente nem usar no quarto de dormir, né? Nem no quarto de dormir. E aí os casais acham que isso vai salvar o casamento, essa coisa sexual, essa coisa imunda. Não é isso, irmão. A Bíblia mostra o caminho para o casal continuar junto, né? É esse amor, esse respeito, isso que a Bíblia fala. A mulher ser submissa ao seu marido, e seu marido ser ali o cabeça do lar. Essa coisa é que vai segurar o casamento. Não é roupas, não é essas coisas que eles compram por aí, roupas sexuais, esse sexo, né, tão caído, tão miserável que tem no mundo hoje, sexo sodomita. E a Bíblia fala aqui, sodomitas não herdarão o reino de Deus. E nem os efeminados, mostrando a diferença ali, né? A diferença, o que é sodomita e o que é efeminado. Mostrando essas coisas todas, separando isso. Então nós vemos essas coisas todas acontecendo no mundo hoje, né? Essa coisa tão carnal, tão erradas. Então, retornando aqui novamente no assunto casamento e divórcio. Casamento e divórcio. O homem pode repudiar a sua esposa, no caso dela cometer esses erros, como rejeição sexual, né? Mas não esse sexo sodomita que os homens querem fazer. Então, todo caso
de divórcio tem que ser julgado pela igreja, para saber o motivo, como já falamos antes. Tem que ser julgado para saber o porquê. Por que a mulher está rejeitando aquele homem na vida sexual, né? Tudo isso tem que ver, tem que ser julgado pela igreja. Antes de dar o veredito, antes da igreja ali dar ali o veredito, se pode ou não pode casar de novo, tem que ser primeiro julgado o caso, para que a igreja não cometa injustiça. Vamos ler aqui na mensagem, é sua vida digna do Evangelho? No parágrafo 79, o Mombrano nos fala, as mulheres devem olhar para Jesus Cristo, você deve olhar para Sara e aquelas do Velho Testamento. E esse deve ser o exemplo das irmãs, Sara, né? Maria, essas mulheres da Bíblia Sagrada. Deve olhar para Sara e aquelas do Velho Testamento. Agora, eles têm tanto que eu estava pregando outra noite em algum lugar a respeito das mulheres obedecerem a seus maridos. Obedecerem? Sim, isto já saiu fora do ritual do casamento há tanto tempo atrás, mas elas não farão isso. Não, Senhor. Elas vivem na América e elas te farão saber, então, elas não irão obedecer. Elas não irão obedecer. Mas, uma vez que você não faz isto, nunca tente chamar a si mesma de cristã, porque você não é, né? Essa mulher não obedece ao marido, ela quer se chamar de cristã, mas você não é. Não me importa o quanto você dança e fala em línguas. Se você não obedece a seu marido, você está fora da vontade do Senhor. Se você não obedece ao seu marido, você está fora da vontade do Senhor. Não importa se fala línguas estranhas, se faz sinais, maravilhas, né? Mas se a mulher não é submissa ao marido, não obedece ao marido, não, eu só obedeço meu pai, eu não obedeço homem nenhum, só meu pai, né? Isso mostra que ela não é cristã. O Mombrano está falando, não é eu, Mombrana, né? O profeta de Deus vindicado com a coluna de fogo, com sinais e maravilhas. Mas se você quiser ficar com esses outros, esses teólogos, essas pessoas aí do mundo aí na internet, né? Se você quer ficar com eles, mas quando os 400 profetas se reuniram lá na montanha, Elias ali, naquele grande desafio naquele momento ali, quem está falando a palavra de Deus? Né? Deus vai responder com fogo, né? E os profetas clamaram até meio-dia e nada aconteceu. Mas quando o profeta Elias foi ali e colocou a oferta dele ali, Deus respondeu com fogo, desceu o fogo ali e vindicou o seu profeta, mostrando que ele estava com a palavra do Senhor. Nessa era a mesma coisa, Deus desceu sobre o seu profeta e vindicou ele com a coluna de fogo e com sinais e maravilhas, mostrando que ele está com a palavra do Senhor. Assim aconteceu com Moisés também, né? 2 sinais te serão dados, e Deus também deu 2 sinais à Mombrana. Você vai conhecer os segredos dos corações das pessoas, você vai pegar na mão dela e saber a doença que ela tem. Quando você orar e a mão voltar ao normal, aquela pessoa foi curada. Isso nunca falhou em toda a vida do Mombrana, né? Toda vez que ele fez o sinal, isso nunca falhou. Todos os sinais que ele falou que aconteceu, né? Mas as pessoas não querem ficar com isso, querem inventar história e colocar coisas que não existem, mas as pessoas têm um direito. Vocês querem ficar com esses teólogos, né? Que diz que lá no Éden não foi sexo, né? Que a fruta que Eva comeu foi uma fruta natural, uma maçã, uma pera, algo assim? Fica, né? Fica. É uma coisa que você pode escolher, né? Você quer ficar com esse teólogo, com esses doutores, com esses mestres, você fica. Mas Paulo falou em 1 Coríntios, né? No capítulo 1 ou 2, ele falou, eu não venho a vós com palavras, né, persuasivas, de sabedoria humana, como esses homens vêm, teólogos, doutores aí, né? Não tem sinal nenhum, só tem palavra de sabedoria. E Paulo falou, eu não venho com essas coisas, eu venho em demonstração de poder e do Espírito Santo. Para o quê? Para que vossa fé, né, não seja firmada nessas coisas carnais, de sabedoria, mas que a vossa fé possa estar no Deus dos milagres, no Deus sobrenatural. Aquele homem que chegou em Jesus, aquele sacerdote, né, qual é o nome dele mesmo? Que chegou em Jesus à noite e falou para Jesus, nós sabemos que você é um profeta, porque o sinal que você faz, né, é só Deus que faz isso.
Nicodemos é esse homem. Nós sabemos que você é um homem de Deus, porque o sinal que você faz, Deus opera através de você. Isso mostra que Deus está com você. Mas o povo não quer saber, né? O povo realmente não quer saber, né, dessas coisas. Só quer saber, só ia atrás de palavras bonitas. É só vir do Evangelho, parágrafo 81. E uma mulher que usa shorts e faz essas coisas que elas fazem nas ruas, não chama a si mesma de cristã. Você deseja ter um mundo e continuar sustentando o seu testemunho. Você não pode fazer isso na presença de Deus, quando você sabe melhor do que isto. E também na mensagem, pergunta e resposta número 3, parágrafo 214, o Mambrano nos fala: isso significa que eles estão tirando ou colocando cabelos. Eu acho que, Moisés, você acha que ela falou Gênesis 3:16? Né? Eu acho que a pessoa deve ter se enganado em pensar lá que isso significa um homem profetizando com a sua cabeça coberta. Então ele tira fora aquela cobertura. Bem, não, aquilo não é que ele tinha cabelos longos. Isso quer dizer, se ele está coberto, agora você lê um pouco mais adiante, você que fez a pergunta, e você descobrirá que a cabeça da mulher é seu marido. Quantos sabem disso? E que a cabeça do homem é Cristo. Portanto, um homem deve cortar o seu cabelo por causa disto, por causa de Cristo. Porque nele estão ambos, homem, mulher e tudo. Ele é ambos, pai, mãe, irmão, irmã, todos. Mas em um homem há somente o masculino. Portanto, ele deve cortar aquilo por causa de Cristo. Mas a mulher há somente o feminino. Então ela deve ter a sua cobertura, porque o seu marido está sobre ela. Ele é o seu senhor, o seu governante. Portanto, ela deve ter os cabelos longos. Então o cabelo longo, como foi falado já, é o símbolo que o marido é o cabeça da mulher, o governante dela. O governante dela. Agora as pessoas falam, isso aí é machismo. O Mambrana é machista. O Mambrana não é machismo, isso aí é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é machista? Não é, a Bíblia colocou a mulher no lugar e o homem ali, né? Cada um no seu devido lugar no casamento. Quando isso é quebrado, o casamento acaba, né? E o homem está livre para casar novamente. Se a mulher, né, não aceitar ficar naquele lugar, ter um marido como sua cabeça. Agora hoje os maridos estão completamente carnais, os maridos estão, como está aqui na mensagem, casamento do Cordeiro, no parágrafo 84, o Mambrana fala: a Bíblia diz que é errado para as mulheres agirem assim, e homens deixarem elas fazerem isto. Isto é ambos, vocês. Um homem que permite sua mulher sair na rua seminua, usando roupas assim, eu tenho pouco respeito por ele como sendo um homem. Como é que pode um homem deixar a mulher sair seminua na rua? Que homem que é esse? Pouco respeito por ele como sendo um homem. Ele é um fantoche. Ele é um fantoche. Não é um homem, é um fantoche. Isso é correto. Ela o usa como um pano de prato. Que vergonha! Vocês deveriam ser homens. Vocês deveriam ser homens. E um pastor que permite sua igreja ir adiante com tais coisas como essas, sem atacar isso do púlpito, ele é um marica. Ele é um marica, né? Um pastor que não ataca as coisas erradas do púlpito, deixa passar com medo da igreja ir embora, as pessoas irem embora, com medo do dízimo acabar, né? Com medo, né? Ele é um marica. O que precisamos é de homens. O evangelho com luvas de borrachas, mas não com luvas de borrachas, mas com o poder e demonstração do Espírito Santo, com a palavra. A Bíblia diz que essas coisas são erradas. É errada para as pessoas fazerem isso dessa forma, agirem dessa forma. Isso deve ser pregado, vivido em todos os lugares. A igreja precisa de uma purgação, uma limpeza, né? A igreja precisa disso. Por isso Deus enviou esse profeta nessa última era, para levar a igreja no seu devido lugar,
A mulher no seu lugar, no casamento, e o homem também. Ah, mas isso é ele, não é a Bíblia. É a Bíblia, sim. Vamos ler agora. Você achou aí para nós, por favor? Gênesis 3:16. Você lê para nós, por gentileza? 6:16. Você pode vir, coloca aqui. Isso. Pode ler. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ele te dominará, e ele te governará. Então, quando ali o fruto foi comido, que você sabe muito bem, que a Bíblia fala ali, né, que a serpente seduziu Eva, sedução, uma coisa sexual ali. Né? E a Bíblia diz em vários lugares que a serpente andava ereta. E depois disso, Deus desceu ali e falou: a partir de hoje você vai rastejar, porque você deu lugar para Satanás usar você. Então, o elo perdido foi a serpente. Deus amaldiçoou de tal maneira, a transformou, que ela não tem mais nada mais de um ser que ela era. Ela era o elo perdido que ficava entre o homem e o chimpanzé. Mas ela deu lugar para Satanás trabalhar. Então Deus amaldiçoa essa espécie, essa raça, esse ser. Mas as pessoas não querem acreditar nisso, né? Quer achar que Eva comeu uma maçã, igual Caim. Caim também não tinha revelação, achou que Eva, né, tinha comido uma maçã e deu fruta para Deus, mas Deus rejeitou aquilo. E Deus rejeita todos os ensinamentos teológicos que tem por aí. Rejeita tudo isso porque não tem revelação, não conhece, né? Deus enviou um profeta para isso. A profecia não é de particular interpretação, diz 1 Pedro capítulo 2. Não é de particular interpretação. Deus envia um profeta, vindica ele com sinais e maravilhas para mostrar: esse é meu profeta, eu vou trazer a revelação através dele, somente um canal. Por isso que não tem como eleito sem ser enganado. Por quê? Porque Deus só usa um canal para trazer a revelação da sua palavra. Agora as pessoas por aí estão todas confusas, cada um fala uma coisa da Bíblia Sagrada. Ah, isso é isso é aquilo, cada um se confunde. Mas quando vem o profeta, não. Ele traz toda a revelação da palavra de Deus. Então Deus disse ali para a serpente, trouxe essa maldição para a serpente. E para a mulher ele falou isso, né? Você vai ter filho agora, não mais vai ter filho através de dores. Porque não ia ser assim, os filhos iam nascer através da palavra, como nasceu Adão e Eva, né? Através da palavra de Deus. Mas agora, a partir daquele momento, vai ser através de dores. Você vai ter dores para dar à luz aos seus filhos. E também, a partir de agora, você não é mais coigual ao homem. A partir de agora, ele é o teu cabeça, o teu governante. O teu governante. Então, vejamos que isso aí está na palavra, de Gênesis a Apocalipse. Vamos ler agora para você ver, Efésios 5, 22. Para você ver que isso é a palavra de Deus. Isso não é Mombrana machista ou alguém querendo... Né? A verdade é que a pessoa não crê na Bíblia Sagrada. É isso, os cristãos hoje, para que são cristãos, estão aí enredados com as denominações. E aí esses grupos também que saem das denominações, mas continua com a mesma doutrina das denominações. Não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Mesmo erro doutrinário, as mesmas coisas, continua a mesma coisa. É igual a esposa de Ló, saiu de Sodoma, mas Sodoma continuava no coração dela. A prova foi que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então, Efésios 5, 22 nos fala o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Do mesmo modo que a mulher se sujeita ao marido, do mesmo modo que é sujeita ao Senhor. Olha só o verdadeiro casamento, como que deve ser. Como que deve ser. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A mulher seja em tudo sujeita ao seu marido. É difícil isso? É difícil para o homem, para a mulher, porque quando você quiser colocar isso em ordem na sua casa, você vai ver
vai sair poeira em todo lugar. É como aquela história de Jesus contou aquela parábola, né? A mulher perdeu a dracma dela. E quando uma mulher chegasse, o caso ia ser julgado, ia ser condenado por aquilo. Porque a dracma era a mulher usava aquelas dracmas ali, aquelas coisas que ela usava, cada uma coisa representava algo ali, fidelidade, amor. E aquilo era ser julgado como adúltera, se o marido chegasse. Então ela procurou aquilo até encontrar. E os vizinhos olharem, que poeira, coisa maior que está acontecendo naquela casa ali, né?